Fala, Paulão. Boa noite, Fala, cara. Tudo bem? fala, Thiago, boa noite, tudo E aí, tranquilo? Thiago? Esse Como? sotaque não engana, não. Paraíba, né? Sempre, Paraibano. Muito bom, cara. sempre, tudo tranquilo. Como tá Nova Obrigado pelo York? tempo, cara. Obrigado pelo tempo. Tá em Washington, Washington DC, aqui. na região de Georgetown, onde fica a faculdade? Então, não. Eu moro, na verdade, a minha residência, eu moro exatamente do outro lado do Rio Potomac, né? Em Roslyn, fica na Aquela. Virgínia, mas tipo, Tá. 8 minutos andando pra faculdade, Top. Muito bom, do cara. outro lado. Já vamos falar da faculdade. Então, conta um pouco pra galera aí que vai assistir esse vídeo. Bom, de onde você é, o que você estudou no Brasil e o que você fazia no Brasil antes de vir para os Estados Unidos. Tá, então, eu sou de João Pessoa, Paraíba, sempre morei lá, eu estudei Direito na Universidade Federal da Paraíba. Interessante, hein? Me Aí, ó. formei, me formei Advogados, mas sempre tem advogado que vem estudar. Muito bom. sempre, sempre. Me formei em 2012 ali, durante o curso de Direito eu estagiei em escritório de advocacia, sempre na área tributária. No finalzinho do curso ali eu fiz um concurso para o Ministério Público Federal, fui aprovado, estagiei também Caramba, porque que legal, eu queria seguir a carreira do MPF, Procurador Federal ou Delegado Federal, que e legal. queria ter essa experiência para ver se realmente é o que eu queria. Mas quando eu terminei o curso, eu decidi continuar na advocacia mesmo. Passei 2 anos trabalhando no escritório de advocacia da área tributária também. Tá, E me formei em 2017. E em 2019 eu abri meu próprio escritório de advocacia, legal. focado na área tributária, crédito tributário, planejamento patrimonial, acessório tributário. E foi onde eu trabalhei até começar a decidir fazer um MBA Bom, e estudar aqui em Georgetown. bom, cara. Parabéns, cara. Então, é um perfil diferente, né, pra galera aí. Eu tenho vários amigos advogados, você é mais um caso aí. Tem a Josiane, que é aluna nossa também, né? A Josi é advogada também. Passou em Uhum, UCLA agora. uhum. Na faculdade aí tem perfis diferentes na escola? Você sentiu que tem bastante diversidade ou não? Tem. Tem. Tem todo tipo de background. Advogado mesmo que eu conheço, pode ser que tenha, afinal são 240 alunos, eu não conheço o É. background de todo mundo especificamente, mas que eu saiba, advogado, só tem eu, pelo menos nesse cohort No agora, mas cohort. eu sei que tem uma menina que era do segundo ano, quando eu terminei o meu primeiro ano agora, e tem uma menina do segundo ano que tinha também background em advocacia, mas ela era americana. Americano. Então, E, eu não conheço nenhum internacional que era advogado. e que tipo de background mais diferente assim, que você viu, que você conhecia na turma? Assim, alguma coisa muito diferente? Atleta, atriz? Tem, Tem? Tem um cara na minha faculdade, inclusive estuda no meu cohort, ele era jogador de beisebol profissional. Caraca, que Eu não legal. sei os times de beisebol aqui dos Estados Unidos, mas pelo menos com as pessoas que eu conversei, os caras falaram que ele era assim, era da liga Famoso. top aí, era de um time top da liga, da maior liga, classe A, vamos dizer assim, Série A daqui dos Legal. Estados Unidos, Aham. e que ele era bem foda aí, pelo que o pessoal E, falou. Eu não conheço cara, nada de beisebol, mas o pessoal falou. que massa, cara. Sempre tem atleta, artista, gente da culinária, gente da saúde. Cara, tem um pouco de tudo, né? Tem. Eu acho que o perfil a maior quantidade lá de background seria engenharia, de todas as engenharias, engenharia civil, Engenharias. Uhum. engenharia. Bacana Depois demais. tem muito militar também, muito Ah, militar, militar, né? Os 20% da turma é demais, militar, né? Demais, né? demais, tem. Aí dos militares tem um cara que era exatamente trabalhar na área de engenharia do Uhum. exército, o cara trabalhar na área de contabilidade. Na Uhum. minha turma tem cara que era do Rangers, sei lá, Caramba, que algum grupo legal. especial desse, o cara foi enviado para o Iraque 2, 3 vezes, então assim, tem Puta, muito militar. e é uma puta Contador também experiência. tem, Contador. contador tem também. O... Eu tenho agora no nosso banco, a gente contratou um cara da minha faculdade, Uhum. militar, e a especialidade dele, cara, é desarmamento de bomba, cara. Ó, Então o cara foi pra tudo quanto é lugar do mundo desarmar bomba. Cara, tem imagina, sangue cara. frio para Sangue fazer frio. tomar a decisão no banco. Cara, até isso, cara, tem nos Estados Unidos, cara. É bizarro, né? Tem. Aqui eu acho que eles valorizam muito o militar, né? É, Assim, de maneira geral, independente de qual força é, se é a Força é, Aérea, se é o Exército, é a Marinha, valorizam muito. Então, o que eu percebi é que o cara que começa é. ali novo na carreira militar, vai galgando os níveis militares e chega lá com os seus 26, 28 anos, o cara já tem uma experiência absurda, Gente muitas boa. vezes em guerra, né? Experiência em Passou guerra por mesmo, guerra. porque obviamente É, os Estados Unidos já participou de várias, e o cara chega com a moral alta na faculdade, é. assim, tem É um vários, cara muito vários vivido. benefícios. É. Vários Ele é um cara benefícios. muito vivido, um cara que sabe seguir ordem, ele sabe estudar, planejar, pensar, é um cara bem lógico, né? Trabalhar em Então, time, né? trabalha Trabalhar em em time, que é o time, que eles né? valorizam demais, assim. Tanto na época que eu estava fazendo a aplicação,
quanto agora durante o curso, como na aplicação para os Summers Internships, Uhum, né? Eu acho que é uma coisa assim que eles valorizam muito, é se você tem, primeiro, experiência trabalhando em times e segundo, se uhum, você, e é mais importante ainda, se você tem algum tipo de experiência liderando times. é, Então, assim, essa experiência de liderança de time, se você liderou um escritório de advocacia, você é, liderou um time um braço. de M&A, algum time de Uhum, contabilidade, ou se você exatamente até liderou um time em algum esporte, ou então esporte. você era um militar que liderava a sua Liderar uma equipe, equipe. Aham, faz uma, é bom um ponto. gap, é um up assim que eles valorizam demais. E, cara, o que te fez procurar? Pô, você tem escritórios no Brasil, tá tocando lá, né? Já roda sozinho o escritório. O que te fez procurar estudar fora e vir para os Estados Unidos? Então, quando eu estava saindo finalizando a faculdade ali, eu sempre pensei, vou ser delegado federal, mas em Uhum, algum momento ali eu fiz o estágio na MPF, gostei demais, o pessoal super competente, uhum. equipe Muito top assim, potente, né? mas eu não sei, não deu aquilo. É um concurso muito difícil, você tem que parar sua Uhum, vida e dedicar ali talvez às vezes anos estudando para um uhum, concurso. E foi algo que assim, eu continuo achando muito legal a carreira, mas não foi algo assim que me fez assim, não, vou parar minha vida durante 2, 3 anos, vou parar de para fazer o advogar concurso. para só estudar para isso. Então eu fui advogar ali, advoguei 2 anos, já tinha a experiência de estágio também, né, durante o curso, mas Uhum, na advocacia mesmo 2 anos. Nunca gostei da parte de advogar perante o tribunal, né? A advocacia litigiosa nunca foi uhum. algo assim que me atraiu. Então, quando eu abri meu escritório, por isso que eu passei mais para a parte de planejamento Planejamento. patrimonial, sucessório, Que mexe com a finança, tributário. que mexe com a finança das famílias, né? Exatamente, exatamente. Então, era a área que como eu não queria trabalhar de frente a um tribunal, eu preferia trabalhar mais na parte Servindo as pré-litígio. famílias para Exatamente, litígio. pré-litígio. Então, fazendo uma organização, estudando ali com a família, vendo as Uhum, necessidades da família e fazendo uma estratégia para que a família se organizasse financeiramente, uhum, estruturalmente, é, uhum, tivesse a organização da família e evitasse que ocorresse um litígio, uhum, inclusive. Então, uhum. assim, eu Briga. sempre gostei dessa parte, sempre gostei da parte do direito, obviamente, mas sempre gostei mais da parte de que utilizar o direito como uma Uhum, ferramenta de organizar um negócio, de uhum. evitar uma maior carga tributária, fazer uma maior organização nas empresas da família. Então, a parte de Legal. business, assim, de negócios, de finanças, sempre foi algo que me atraiu. E eu sempre pensei assim, não, estou nessa parte de planejamento patrimônio, mas eu Uhum, queria acessar outras oportunidades que, ficando lá na Paraíba, eu você dificilmente sente. teria acesso. Ou então eu Uhum, teria que demorar 10, 15 anos para conseguir ter acesso e provavelmente eu teria que ir a residir em São uhum, Paulo, Brasília de vez. Então eu comecei a pesquisar, eu tive um contato com alguns clientes que trabalham aqui nos Estados Unidos, em empresas que eu ah, sempre idealizei assim, não, essa empresa é top, seria uma experiência única. E eu comecei a pesquisar e percebi que no currículo de todas essas pessoas, não exatamente 100%, mas vamos dizer grande 95% parte dessas pessoas tinham MBA lá. Então eu dos fui Estados Unidos. pesquisar o que seria esse MBA, o que era exatamente esse MBA, foi quando eu caí na tua assessoria, foi quando eu te conheci Uhum. e a gente conversou, você me explicou melhor e eu pesquisei mais e Foi abrindo realmente as eu portas, foi abrindo a cabeça. realizei, exatamente. Não, realmente Uhum. assim, com esse MBA, a experiência que eu tive no direito até agora nessa parte de planejamento e com o MBA no meu currículo, eu vou Abrir. conseguir acessar empresas assim que eu É, nunca é, teria nem possibilidade de acessar no Brasil. é. Então, E assim, né, com a tua experiência que você já tem de wealth management focado nessa parte de estruturação, se você termina MBA e faz um CFP americano, né, pô, você exato, tá exato, exato. bruto para servir o brasileiro, para trazer patrimônio para cá, cuidar do patrimônio aqui. Essa, Tem muita coisa que você essa consegue fazer. Exato. Essa é basicamente a ideia. Então, assim, É. eu acho que a melhor parte do MBA, obviamente, você vai para a escola ali, você vai aprender coisas Uhum. que eu, tendo background em direito, a formação em direito, nunca tive acesso. E Uhum. a parte de finanças ali, obviamente, você faz um Contabilidade. curso, mas não é a mesma coisa de você estar lá. Não é, Uhum. o ensino americano é totalmente diferente. O ensino americano aqui é o ensino prático, né? Você vai fazer os cases ali, você vai estudar, Aprende na vai prática. realmente aprender, gostando ou não do assunto, você vai aprender na marra, ou então você vai passar vergonha nas salas, Você vai na nas aulas, porque se você não estudar, se preparar para a aula, você vai ser chamado ali geralmente vai passar vergonha. para dar uma opinião no case, então você tem que aprender. E além de você aprender nas aulas, aprender com que a faculdade lhe fornece, você vai criar relacionamentos, que no final das contas, na minha opinião, termina sendo a Network. coisa mais importante É, o para network, abrir né? as portas É. aqui. Muito bom, muito bom. E aí a gente começou
planejamento lá atrás, você aplicou em 2024. Foi. Não, se Eu aplicou em apliquei em 2024. Foi 24. 2024 para começar em 24. Começou para 24, aplicou no round 2, né, ali, aí começou em agosto do ano passado, 24, fechou um ano agora. Exato. Como é que foi aí você aplicando, sendo advogado ali? Como é que foi a preparação para as provas? Sofreu muito? Sim. Quanto tempo estudou? Não conseguiu estudar muito? Como é que foi? Foi quando acho que a gente começou a conversar no final de fevereiro, mais ou menos. Meio de Uhum, fevereiro, final de fevereiro ali. A gente conversou um pouco, eu fechei logo com você. Eu comecei a estudar janeiro, fevereiro, março. Acho que na segunda metade de março, o final de março, uhum. assim, que quando Mudou um pouco. eu comecei realmente a estudar. É complicado e vai ser complicado para todo mundo. Todo mundo que está nesse nível, nessa ideia de fazer esse tipo de curso, um MBA, esse tipo de mestrado, geralmente é uma pessoa que está trabalhando e Busy. tá trabalhando num nível pegado ali, cada um Uhum. vai ter sua especialidade, mas é um cara que já está em um certo nível de trabalho que você simplesmente não pode Não parar consegue de trabalhar largar. para Não. estudar. Então vai ser difícil para todo mundo vai ter que conciliar. O que eu fazia era todo dia quando eu acordava, como eu não tinha tempo de pegar o livro e realmente ficar folheando o livro, decorando fórmula, Uhum. eu me inscrevi lá no GMAT Club, tem aquela Uhum. plataforma de GMAT Club, e E fazer exercício no dia. todo dia quando eu acordava, eu pegava e fazia o máximo de questões possíveis. Legal. E é Então ali praticável. acordava antes de tomar café, pau, nas questões, Ah, o esse tipo máximo de que eu conseguia dedicação. fazer. Legal. Parava, tomava café, ia trabalhar. Quando chegava à noite, se eu tivesse tempo de novo durante a semana, né? Uhum. Questões de novo. Então fiquei focando em questões. Quando chegava o final de semana, geralmente Nada. domingo ali, que realmente você não vai trabalhar, aí eu parava, sentava, olhava o meu relatório de questões da semana, pegava as que eu mais errei, ia realmente pegar o livro ali e Para estudar o que revisar eu o conteúdo. errei, o Tá. conteúdo em si, né? Uhum. Mas assim, vamos dizer, foi focado em Tá. questões e só revisar o que eu errei. O que eu senti durante a preparação é o seguinte: apesar de você, mesmo que você tenha muito tempo durante a semana de botar, é difícil você conseguir escalar muita nota no GMAT. Então eu Difícil. estudei ali, eu acho que 3 meses, fiz o GMAT, a minha nota foi baixa, falei com você disse não vai conseguir entrar, Vamos tem pro que IE. melhorar a nota para ter uma aplicação competitiva. Então eu continuei estudando e terminei, a gente decidiu fazer o Executive Assessment, Uhum. que é uma prova mais Mais simples um pouco. basicamente o mesmo conteúdo, mas a prova é mais enxuta, né? Basicamente Uhum. assim, é mais E acessível, aí vamos dizer. conseguimos tirar nota, né? Aí consegui tirar a nota. Na verdade, minha nota eu só fui tirar em janeiro, né? Porque Uhum. eu dei uma parada de estudar ali no final do ano. Em novembro eu vim nos Estados Unidos, conheci a faculdade, conheci E foi estudar. A McCombs Back em homes. Austin, Texas, e vim para Georgetown também Aham. conhecer. Eu também passei em Kenneth Flagler, Na North Flagger. Carolina, mas eu não terminei nem aplicando lá. Então, novembro eu vim, aí deu mais aquele gás assim, não, eu vou estudar, vou Foco. tentar Ah. tirar nota para tentar pelo menos aplicar no último round ali. Então, Uhum. aí eu estudei novembro, dezembro, Correndo aplicar. fiz a prova de proficiência de inglês dia 1º de janeiro, para Nossa. poder dar o tempo de sair a minha nota até o último dia da Aplicar. aplicação. Aí fiz o Executive Assessment, falei com você, a nota estava competitiva, dava para aplicar com o meu Uhum. background, a proficiência e o Executive Assessment. Apliquei assim no último minuto. Literalmente para Georgetown, assim, eu apliquei faltando 15 Cara, minutos para corrido fechar demais. o prazo. Então, assim, Eu lembro. eu já tava assim, não vou Não fazer, vai não dar. sei se Não vai, vai eu não dar. vou. Eu Mas aí a falei, minha cara, vai. esposa, inclusive, falou assim, tu aplicou para Georgetown? Era hoje o prazo, né? Eu tava quase indo deitar já e eu disse, Você não, tá de vou aplicar aqui agora. brincadeira. Foi, Caramba, você deve foi. ela então. E você sabe, né, que Georgetown é uma faculdade muito boa de direito também, né, cara? O Sim. programa de direito deles é muito bom. Fortíssimo aqui. Eu Fortíssimo, né? não tenho certeza, mas se eu não me engano é top 3 de direito Top aqui. O 3. LLM deles, o É, JD é top 3 aqui. é. Tem direto aqui. Até na própria Business School, né? Uhum. Tem muito encontro assim com a galera Sim. das empresas top, mas a Uhum. faculdade de Direito traz muito Muita. pessoal assim especializado que Pô, tem, vocês estão enfim, aí que no. Vocês estão na Brasília americana, né, cara? na Brasília Americana, exatamente. Semana Sim. passada, inclusive, semana retrasada, inclusive, teve um encontro aqui que veio o pessoal do STF, o Caramba, presidente do sério? Senado, salvo engano, veio pra tudo pra cá. Lá na Faculdade de Direito, né? No caso, eles fizeram como se fosse o Caramba, meu. Brazilian Week, mas Brazilian Week. Que legal, cara. tipo o Brazilian Week que tem em Nova York, né? De business, mas aí Do veio do várias STF, autoridades do da área Autoridade do do direito. Brasil. Uhum, Muito legal. muito forte. E o que que você achou? Aí, pô, passou, aí aquela Passei no corrida, último round. o último Já não round. estava esperando mais, porque
Assim, inclusive uma dica que eu dou a todo mundo. Se tem uma coisa assim que eu acho que seria muito melhor ter feito é Mais cedo. começar antes, começar o Uhum. mais breve possível. Então, se você É, está pensando, se você não tem certeza ainda, pelo menos comece a estudar pelo GMAT ali. é, tá. Faz o GMAT Club, faz a inscrição lá no GMAT Club, vai seguindo o Thiago, ele vai dar as Interessante. dicas, você vai fazendo a inscrição lá no GMAT Club, fazendo as questões só para você pensar e Uhum. visualizar o que é, para você Uhum. poder se organizar. E para você conseguir aplicar no round 1, no No primeiro round round. one. É, Porque você isso é vai ter melhor. muito mais Muito mais possibilidade, chance. inclusive de você receber Bolsa, né? bolsa, que no último round, quando eu apliquei, já não existia mais bolsa. Existe mais bolsa. Eles já avisam já, então você aplica já sabendo que você não vai ter possibilidade de receber bolsa. E você vai ter Sim. mais tempo de se organizar, né? Eu tava inclusive no tribunal no dia, Quando você recebeu a ligação, e que eu eles te recebi, ligaram? exatamente, eu tava esperando para Caraca, despachar lá e eu recebi a ligação Washington DC. Aí eu, caramba. caramba, Washington DC, eu não tava nem pensando mais assim. Aí eu atendi e a mulher falou, ô Paulo, aqui é da Georgetown, tal, eu tô ligando que você foi aceito. Que legal. Só que eu recebi essa ligação, vamos dizer, 2 de junho. Eu não sei, não me lembro exatamente a data certa. Eu tinha que estar com tudo pronto para tipo 15 de junho. Que Então eu julho. tenho que resolver tudo, porque no dia de julho, é verdade. Julho. Porque no dia 24 de julho você tinha que estar aqui em Washington DC, porque era o início Uhum. da semana de preparação. Então assim, eu Nossa, cara. tive Foi muito menos de um corrida. mês Eu para poder lembro. resolver Você tudo. falou, cara. Nossa, foi uma corrida danada. E eu pensei, eu vou agora, Ou ou não não vai, sei é. se. É, É, porque. é. Então eu decidi, não, eu vou. E aí, o que que você alugou um apartamentozinho legal, perto da faculdade que você falou? Sim. E as aulas, comparado com o Brasil, como é que é? Não existe comparação, né? Pelo menos a minha vivência na Faculdade Federal, na UFPB de Direito, assim, obviamente a UFPB e as federais do Brasil São você muito tem. boas. São boas faculdades, na verdade, porque bons alunos vão para lá, na minha opinião. Uhum. Não porque a faculdade em si é boa. Obviamente tem professores top, mas de maneira geral a faculdade é boa porque bons alunos vão para lá Uhum. e os bons alunos têm que se virar para Estudar. sair bem colocado lá, estudar para conseguir um emprego fora, né? Uhum. Bem preparado. Aqui o sistema de ensino é totalmente diferente. Foi uma coisa, inclusive, eu me surpreendi porque eu tinha feito a pesquisa das faculdades e algumas faculdades, as aulas eles já dizem que são baseadas em case, né? Então, Uhum. teoricamente, toda aula você vai discutir um Que é isso? case. Quando eu vim para Georgetown, eu sabia que tinha aulas que eram de case, mas eu não esperava que praticamente todas as aulas eram de case. É. Então, assim, na faculdade do Brasil, você estuda por você e se você quiser, Uhum. basicamente. E você Se estuda você pra prova. E a prova e Exatamente, você vai acabou. estudar para passar na prova. Então, não Acabou. necessariamente você se prepara para o mercado de trabalho. Na verdade, dificilmente você se prepara para o mercado de trabalho, porque a É. prática é totalmente diferente do que é ensinado lá na teoria Uhum. na faculdade. Uhum. Aqui, você se prepara ou você se prepara. E você se prepara para o mercado de trabalho, porque os cases que eles usam, os São exemplos assignments que práticos, eles né? usam, são E casos exemplos reais. práticos, E reais, né? casos reais que já existiram e É. que você vai ali discutir e aprender como foram resolvidos e você vai tentar criar outra forma de solução É. que talvez não foi pensada antes e vai discutir com o professor sobre isso. É. Então, um dia a dia de uma aula normal, por exemplo, vamos começar. No meu primeiro módulo lá, eu tive logo, já para dar a O paulada resumo. de primeira, foi, Ele te chamou e falou assim, Paulo, resume aqui o case pra gente, ele te falou? não, várias vezes isso ele falou, fez isso. Várias vezes isso. Várias, várias. Na aula de finance, ele sempre me chamava na aula de Caramba. estatística também. Estatística. Ele Nossa. descobriu, um dos brasileiros que estuda lá em Georgetown falou que tinham brasileiros e eu não lembro, eu acho que ele namorou algum brasileiro, professor, alguma coisa, e ele descobriu, tem brasileiro na turma, pronto. Acabou, chama. Depois desse dia, todos os dias ele me chamava quando eu acho que ele não tinha o que chamar para perguntar, ele pedia para eu ler alguma coisa pra lá na faculdade. Então, assim, a aula começa, a grande diferença é que a aula começa antes da aula mesmo lá no professor. Então, antes de você ir para a aula, um dia antes, você vai ter que se preparar, você vai ter que estudar tudo que você vai estudar na aula, para quando você chegar na aula, você vai discutir. O professor não É. tá, o professor vai lhe ensinar, se você precisar de ajuda, ele vai lhe ajudar. Inclusive, fora da aula, você tem acesso muito fácil ao professor, mas o momento da aula ali é o momento de você discutir, basicamente. Então, assim, E é o chamado cold call, né? Cold call é quando ele chama as pessoas pra resumir, explicar, opinar, e aí é frio na exatamente. barriga, né? Todo mundo fica assim. Ex- Exatamente, exatamente. E assim, não é você só
ler o que foi passado. Uhum. Não é. O professor não vai perguntar se... Ele não vai querer saber se você só leu o Uhum. case lá e você sabe do que o Vai case pedir uma trata. opinião. Ele vai querer saber sua opinião. Ele vai querer Legal. saber sua opinião, ele quer saber por que você tem aquela opinião também. É, por quê? Então, não Com base adianta no você. quê? É. Exatamente. Qual é o seu pensamento, qual é a Uhum. sua lógica por trás da sua conclusão. Então, você tem que estudar, você é obrigado É. a estudar, e isso faz total diferença. Sim. Porque mesmo um assunto que você não se interessa tanto, por exemplo, no meu primeiro módulo, eu tive marketing, contabilidade, estatística e finanças. No Nossa, primeiro módulo. Foi que logo a coisa paulada fácil. de vez assim. Das quatro, vamos dizer, a menos interessante é marketing. Pelo menos para mim, né? Uhum. Obviamente, quem trabalha com marketing vai Vai ter gostar muito. total interesse. Mas, pelo menos para mim, a menos interessante era marketing e depois contabilidade. Você não tem como ir para aula de contabilidade sem você saber tudo. E você não tem como ir para aula de marketing sem você saber tudo, mesmo que você não se interesse no marketing. Então, querendo ou não, você vai aprender Vai todas aprender. aquelas regrinhas de marketing que deve ser Dos três aplicada. p 4P, as Tudo isso. continhas de profitabilidade, custo de Tudo. produto, tudo. Tudo. E além do mais, provavelmente, praticamente 90% das minhas cadeiras você vai fazer algum tipo de apresentação. Além É, das cold calls, além é. dos cases, além das discussões em grupo que você vai ter, você vai fazer algum tipo de apresentação. Apresentação. Então, assim, você Então, aprende aprende diversas formas, você aprende. de todas as formas. Você vai aprender você estudando sozinho, você vai aprender Uhum. você discutindo com o professor e você vai aprender discutindo com o seu grupo de estudo. Porque Uhum. pelo menos lá em Georgetown, em todo módulo, você é colocado em um grupo de estudo com pessoas Legal, diferentes. Então legal. você vai aprender, porque se você não souber, você vai passar vergonha É, de três é. fases, nas três fases, com o grupo, com o professor e na aula. Na aula. E isso é muito importante, né, cara? Porque você tem o teu brand, né? Você está criando teu branding perante os alunos. Sim, Então você também quer ser um bom aluno para as pessoas ver, pô, o Paulo, o cara estuda, o cara se sim, dedica, o cara sim, sabe falar, né? Você não quer sim. ser um cara ruim, né, perante os seus Não, alunos, né? com certeza, com certeza. Isso tem Você a vai, pressão principalmente para você que é um aluno internacional e está tentando uma profissional. carreira aqui, É. o que eu aprendi nessas aplicações que eu fiz por Summer Internship é Uhum. que networking, se não é Importante. mais da metade, é a metade Sim, da importância da sua aplicação. sim. Então, o cara vai procurar saber. Se você conversou com alguém já da empresa, você vai se mostrou ali, você conseguiu mostrar o seu diferencial, você vai botar na carta de recomendação e Uhum. provavelmente aquela pessoa vai ser perguntada sobre você, o Sim. admission, né, da empresa, o relações da empresa vai perguntar sobre você. Você se apresentando bem, conseguindo demonstrar seu diferencial, as outras pessoas, as pessoas que trabalham na empresa vão lhe indicar para falar com outras pessoas. Sim. Então, Sim. assim, você se Uma coisa. demonstrar interessado e conhecedor do conteúdo que você Uhum. está falando é Sim. imprescindível, assim. E como é que você caracteriza assim a cultura da escola de negócio de Georgetown? Como é que a pessoa que está aplicando, né, é uma escola boa para quem? Que tipo de pessoa, tipo de perfil? O que a escola está buscando? Pelo que eu conversei muito lá com o pessoal, é muito focado em consultoria e finanças, né? Tá. Inclusive agora a quantidade de pessoas que entraram no Summer Internship de finanças decolou, É mesmo? Legal. aumentou muito, mas a grande maioria das pessoas que eu conversei, que eu sei, estava mais focada em consultoria, Tá. certo? Então assim, é Tá. muito consultoria e finanças. Tem a parte de real estate também. Você tem um Tem. clube lá de real estate também é forte, Bom. também tem muita gente. Você vai ter muita vivência na área de real estate. Você tem matérias focadas em real estate e você vai ter feiras focadas só em real Uhum. estate. Então você vai ter contato com empresas. Na Uhum. parte de aplicação, quando eu fui aplicar, o que eu acho que fez muita diferença foi ir lá na faculdade, conversar com Conhecer. admissions lá, Bicho. você se demonstrar interessado, que você realmente quer aquela faculdade, porque eles sabem que geralmente as pessoas aplicam para várias faculdades. Aham. Aham. Então, assim, eu É. acho que eles querem muito saber assim, eu sou a Intervir. faculdade que você quer É. ou eu sou só mais uma que você está Mais aplicando? uma. Aham. Entendeu? Então, você indo lá, demonstrando sua cara, você vai fazer total diferença. Inclusive, ela vai saber sua cara, Vai. É. entendeu? Então, É. assim, Concordo. E como é que foi esse processo de Summer Internship? Não é fácil, né, cara? Apanha em tudo quanto é não. lado. Eu É, lembro que você fez umas entrevistas muito boas, né? fez, De fez, Wealth Management, né? fez. Como é que foi essa parte aí, cara? Essa dificuldade? O que você aprendeu nesse processo de Summer Internship? Eu acho que a parte mais difícil é que é tudo muito rápido. No final das contas, você pensa que não. Teoricamente, você tem um ano aí entre quando você começa e quando você começa, você vai fazer o Mais Summer tarde? Internship, mas na verdade esse um ano passa Voando. voando.
é tudo muito rápido. Então, o que eu acho interessante é você, logo do começo, já Saber começar a o que que é. contatar as pessoas. O ideal é você saber o que que é antes de você entrar. Obviamente, Uhum, você pode mudar de ideia e você pode abrir os horizontes dentro da faculdade. Mas o ideal, eu acredito que a melhor estratégia é você ter pelo menos uma noção do que você quer antes de uhum, você entrar e já pesquisar as empresas que são o seu alvo top aí. Quais são as uhum, empresas de consultoria? Qual é a empresa de consultoria? Qual é o banco? Qual é a área do banco que eu quero trabalhar? uhum. Lá dentro você vai ter, aqui tem um clube de consultoria, tem um clube de finance, tem um clube de real estate, então você vai ter muito treinamento. Assim, você Treinamento, vai, a suporte. consultoria você vai ter os treinamentos do case, praticamente toda semana. Você vai conseguir treinar com pessoas que já são do segundo ano, já fizeram o case, a grande maioria, alguns já tem, inclusive, fizeram o Summer Internship, já tem uma oferta Uma oferta para para o full bem, time, full então time. você Vou tem te muita ajudar. oportunidade, exatamente, sobre isso. Mas o que eu acho que o maior diferencial aí é você fazer o networking. Network. Assim, eu consegui, as entrevistas que eu consegui e até o final, até o Super Day, o Super Day, a maioria foi, eu tinha feito network, mas também teve algumas que eu não fiz network e fui chamado. Então tem dos dois casos. Tem os dois casos. O Summer que eu estou fazendo agora é com a CP Capital. Na Legal. verdade, eu encontrei com um dos diretores de lá numa feira que teve na faculdade. Eles não estavam nem pensando em fazer a contratação do Caramba! MBA. Então, assim, seria mais uma feira de se apresentar à empresa, Apresentar a né? empresa. Aham. É uma empresa de Nova York, né? Uma private equity. Uhum. Mas eu tive uma conversa muito boa com ele e depois a gente conversou de novo, mas meio sem pretensão, assim. Pretensão nenhuma. A gente conversou, foi conversar, eles têm muito relação com family office, Que que legal. eu Casou muito com o tinha. background, né? Exatamente. Então, assim, a gente conversou muito sobre essa questão do family office, como é tá o cenário hoje, como estava antes, como é que eles estão fazendo investimentos. Uhum. E terminou que eles fizeram uma oferta então, assim, Legal. eu não tava nem, não era Nem meu foco, não pra é ser teu sério. foco. Mas casou muito o projeto deles, que eles estavam Uhum. atuais, e eu acho que eles se interessaram exatamente pelo meu background, pela experiência que eu tinha com family office e esse tipo de investimentos, então Uhum. casou assim. Mas até a aplicação esse ano foi bem pesada, foi bem difícil, assim, não foi Não é talvez um fácil. dos anos, Não é não foi fácil. fácil. Não é Eu fácil. sei que muita gente conseguiu a oferta assim nos No últimos último, últimos momentos, minutos, é. mas eu também conheço gente que tem a oferta já há 3, 4 meses. Então, É. assim, é se Como tudo. adiantar para tudo é planejamento. Se você tiver o Uhum. planejamento prévio, tudo vai ser mais fácil para você. Se você se Uhum. planejar antes de você aplicar para a faculdade, Uhum. começar desde cedo para quando tiver o round one, você já está com sua nota de média, já está com sua nota de proficiência, perfeito. Porque quando você vai ter o aceite mais rápido, você vai poder se preparar melhor Para aprender. para Para o começar, MBA, né? para as aulas, se você precisar fazer Sim. aula de inglês, você faz para melhorar É. seu inglês, porque uma coisa é você saber o inglês, que Para geralmente as passar na pessoas prova. sabem, e outra coisa é o inglês profissional. São duas coisas Uhum. totalmente diferentes. É. Então, você precisa do inglês profissional desde o primeiro dia da faculdade. Isso é uma dica boa, hein? A gente não conversou nas outras entrevistas sobre isso. Então, é uma dica boa aí que o Paulo tá dando, né? De focar no inglês de business, né? Inglês profissional, para poder se comunicar com os recrutadores, né? Poder fazer as Sim, entrevistas e tudo mais, né? É um inglês um sim. pouco mais formal. Se você tiver um inglês bom, você vai precisar do inglês bom para passar na proficiência, é óbvio, né? É. Mas se você tiver um inglês bom, você vai conseguir ir para a aula, assistir a aula, entender a aula. Mas uma coisa é você entender uma aula, uma coisa é você conversar com o seu É. colega estudante lá, outra coisa é você ir para uma reunião com um cara de um E banco, opinar. de uma consultoria e opinar sobre um assunto que já é complexo por si só, mas ainda é mais complexo ainda quando você tem que explicar numa língua Em estrangeira, inglês. que É qualquer que muito seja em difícil. inglês. Então, assim, isso eu acho que é extremamente importante, extremamente importante. Se É. você não tiver afiado, você pode perder oportunidades, você pode ter a capacidade técnica ali, mas se você não conseguir se Pode se expressar em comunicar. inglês, É, você pode acabou. perder uma oportunidade que Excelente você não dica. perderia se você tivesse preparado. E Excelente dica. da mesma forma, você se conseguir, se você tem esse tempo ali do round one ou até o 2 também, que é um Uhum. bem antes, Passa em março, e né? até Abril. começar o MBA, você consegue se preparar para contabilidade, para finanças, Antecipar um para pouco o conteúdo, né? Para não ser tão você difícil consegue. depois, né? Exatamente. A faculdade vai lhe fornecer ali um curso pré-MBA, você vai fazer, Uhum. mas é um curso ok. Mas se você tiver a possibilidade de se preparar antes, tem vários cursos na internet de graça, até no Sim, YouTube sim. você faz. Tem o Coursera também, que é uma Você, plataforma que você consegue de graça. Então, assim, se você se preparar antes, você vai ter muito mais possibilidades. E se você começar a recrutar antes também, ajuda. começar o network Network. antes, você também vai ter muita mais possibilidade quando chegar a data de realmente você receber a oferta ou não. Muito bom, cara. Pô, excelentes dicas aí, Paulo. Alguma coisa mais final aí para fechar que faltou? Cara,
Eu acho que se Você você faria está em diferente? dúvida, se você É, está em dúvida sobre vir ou não, assim, o que eu posso falar é que oportunidade de trabalho tem, tem. tem toda hora, tem em todas as áreas, assim. A dica que eu daria era se preparar. Primeiro, se preparar. Começar antes. E Fazer o plano. segundo, ter certeza do que você quer. Porque Isso quando você ajuda. chegar aqui, mesmo que você seja extremamente preparado, vai ter dificuldades. Mas se Porque você tem tem muita opção, né? Tem muita opção, você tem que escolher demais, uma. É, exatamente. Você pode aplicar para todas, mas você vai fazer tudo ruim. tudo ruim. Tudo É, ruim, entendeu? boa Então, dica. assim, quando você tiver lá olhando o LinkedIn ou então o sistema da empresa ou da faculdade Da que faculdade. Que tem tem, as tem as vagas, né? ofertas abertas, as vagas abertas, você pode aplicar, você passa o dia aplicando. Você não tem Tem fim. tanta Vai ter coisa. 200 opções, mas você vai fazer ruim em todas. Você É, vai fazer ruim em todas. Então não adianta você ficar atirando para consultoria, finance, real estate, um monte de marketing, coisa. Tem que focar. contabilidade. Uhum. Foca. Você escolhe um alvo primário ali e Uhum. escolhe alvos secundários, Sim, mas que orbite a mesma bolha sim, ali, mesma para esfera. você poder Uhum. se preparar bem, porque você vai gastar muito tempo, além das tarefas das tasks que você tem que fazer na faculdade, você vai passar Aplicar, grande fabricar. parte do tempo se preparando para a entrevista. É, Então, assim, isso é você vai ter verdade. que entender o negócio da empresa, você vai ter que entender o ideal, você entender qual é o background do cara que você está falando, para Que vai você entrevistar, pu- tentar se é, conectar, né? se conectar, puxar pontos que o cara ali vai dizer, não, esse assunto é interessante eu conversar. Uhum. E basicamente você vai gastar mais tempo fazendo isso do que qualquer outra coisa. Então, Exatamente. se Exatamente. preparar e ter direção, ter objetivo, um objetivo claro. Vai ser difícil, não é fácil, mas Vale é a uma pena. oportunidade única, vale a pena Aprendeu bastante? Você acha que se desenvolveu muito em um ano? desenvolver, com certeza. Desenvolveu. Com certeza, é um ano, parece pouco, mas se você for pegar ali o A seu quantidade de coisa que você espelho, fez. É. exatamente, o seu espelho de tarefas que você teve, só das matérias que você foi exposto ali, assim, é demais. Assim, você pega assim, finance, você tem várias cadeiras de finance durante desse um ano, Uhum. mas você pega uma cadeira que você teve ali 7, 8 semanas de aula, você aprendeu um livro que É. você Você passaria no. aprende, você aprende 2 anos de finanças do Brasil em 6 semanas do mestrado aqui, né? Exatamente. E é tão rápido que tu perdeu uma aula, tu perde muito conteúdo, né? Tu não Perde consegue tudo. perder. Perde tudo. Perde tudo. E uma das coisas é exatamente isso. Vai ter momentos, principalmente na área da aplicação, que você vai ter que decidir entre ir para a aula, fazer um trabalho ou fazer um call chat com alguém. Entendeu? Então, mas se você perder a aula, você não é como na Faculdade do Brasil, você perdeu a aula, tchau, depois eu estudo. Você Perdeu. provavelmente perdeu a aula, você perdeu algum exercício, você perdeu parte da nota Perdeu para dar nota. e você É. vai ter que Dá dar muito pra alguma. catch up. É. Exatamente. Você vai ter que dar seus pulos para É. para não perder o conteúdo. Você não É. pode perder o conteúdo. Mas você Cara, aprende assim, você muito. aprende em um ano que você não aprendeu exatamente em 5 anos de faculdade. E você é Não aprendi, exposto a não. uma variedade de assuntos que estão todos relacionados de alguma forma, e isso é extremamente importante. E que mais importante ainda são assuntos que realmente você vai usar. Uhum. Então, Tudo, né? se você sente que você não está perdendo tempo, perdendo 6 meses de aula assistindo uma aula que, no final das contas, não vai servir Não para usa nada, pra nada. você vai usar. Por exemplo, eu não gosto de marketing, por exemplo. Mas Ou aprendeu. não é meu assunto. Eu aprendi e estou usando agora no Semente TNG. Porque, Sim. apesar de eu não estar fazendo trabalho de marketing, para eu fazer o meu trabalho, eu preciso montar uma estratégia. E para montar a estratégia, eu uso alguns elementos que eu Aprendeu. aprendi na aula de marketing. Uhum. Para poder chamar a atenção das pessoas, dos clientes da empresa durante uma reunião. Então, assim, Sim. Muito bom. tudo vai ser necessário. Muito bom, cara. Parabéns, cara. Muito show. Acho que foi bem rica aqui a conversa e trouxe muitos pontos que é muito importante pra galera aí que tá aplicando pra entender, cara. Pô, parabéns pelo estágio também. E segundo ano, dá pra fazer um CFP, hein, cara. Talvez você tire o CFP com o segundo ano. Dá pra tirar, hein? Dá. Eu já cheguei até a dar uma olhada, tava dando uma olhada, Dá pra mas aí eu tirar, cara. comecei o estágio agora. Não. Acho que Depois eu no vou ver isso segundo quando eu ano voltar, mas eu já pensei volta, realmente. já Com isso. foca em matérias de finanças, faz muitas matérias de finanças, tira o CFP, Aham. É, vai deixar teu currículo bem robusto. perfeito, Tá perfeito. bom? Paulão, valeu, cara. Obrigado pelo tempo, cara. Boa noite pra Valeu, você. Bom descanso. valeu, Tiagão. Bom Tchau. descanso, boa Abraço. noite.